Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Rosângela. Bom dia, Flávia, tudo jóia? Tudo bom? Então, vamos começar aqui a nossa live de hoje. Bem-vindos à nossa jornada Empatia nos Negócios. Eu sou Flávia Tchatia, sou idealizadora desse movimento, desse evento, e eu tenho como missão ajudar as empresas a inovarem e a entregarem produtos e serviços memoráveis para os seus clientes. Então, eu facilito workshops, faço mentorias e ajudo a realmente fazer essa inovação mais centrada no ser humano. Eu fiz doutorado em ergonomia e conforto, especialização em gestão da inovação e outros cursos na área de neurociência aplicada ao consumidor. Então, sempre com esse viés mais do ser humano e em desenvolver produtos para atender às suas necessidades, né? E a ideia dessa jornada, então, é tentar trazer um pouco desse conhecimento de como a gente pode, com empatia, entender melhor os nossos clientes, nossos parceiros e os nossos funcionários, e com isso extrair oportunidades de novos negócios, de novos produtos, de novos serviços, ou simplesmente melhorar a conexão com eles e estabelecer mais relacionamentos de longo prazo, fidelização, que é um pouco isso que a gente imagina dos nossos negócios, que a gente consiga ter nossos clientes com a gente caminhando junto aí por muito tempo. Principalmente agora que a gente está nessa época de quarentena, onde muitos negócios estão precisando se reinventar, principalmente quem tem um negócio mais físico, né? Então tá indo muita gente fazendo essa transição para o digital. E mesmo quem já é do digital, também tá vendo essa transformação ganhar uma força muito grande. Então, hoje a gente está aqui com a Rosângela Mafor, nossa convidada de hoje, que vai falar um pouquinho sobre comunicação não violenta. Muito obrigada, Rosângela. Por favor, se apresente. Bom dia, Flávia, e aqui os nossos convidados que estão chegando, né? Gostaria Sim, muito de te agradecer o convite. Eu amo falar sobre esse tema. É um tema que me toca bastante desde a formação em psicologia, em direito, né? E esse tempo que a gente tem vivido hoje, com essa crise que é causada por uma doença, pelo vírus, né, do coronavírus, essa pandemia toda, essa crise, na verdade, ela é pré-existente, né? A crise já existia nas nossas relações interpessoais antes dessa pandemia aparecer para a gente, né? é Então, verdade. vamos cuidar dessa crise que já existia antes, né? E que agora pode ser que nesse momento tenha aflorado mais, né, esses problemas, esses conflitos familiares, né? A minha formação, sou advogada, psicóloga, trabalho na área da psicologia forense, né, na execução de laudos judiciais. Sou palestrante na área de comunicação não violenta, sou professora convidada da FAP, de São José dos Campos, São Paulo e Ribeirão Preto. Faço cursos, ministro cursos nas FAPs regionais na área de comunicação não violenta. Então, assim, falar sobre esse tema, para mim, é um convite a abrir uma janela, né, para a gente discutir sobre o ser, né, o ser humano, que é lindo demais. Ai, que gostoso. Muito bom. Então, a gente podia começar falando um pouquinho, né? O que, que é a comunicação não violenta? O CNV, que às vezes a gente vê essa siglazinha, né? Em alguns lugares. O que, que é isso, Rosângela? Nós fizemos, na verdade, uma organização para falar um pouquinho sobre isso, né? Então, nós vamos inicialmente conceituar a respeito disso, depois a gente vai desenvolver um pouquinho sobre cada, né, cada significado dessa conceituação aqui. Então, a comunicação não violenta, ela surgiu com os estudos do Marshall Rosenberg, né?
ele nos ensina que, pelo meio da comunicação não violenta, nós temos uma possibilidade de iniciar um caminho, né? É um caminho de encontro ao outro, mas baseado numa comunicação empática, uma comunicação compassiva. E nesse momento desse caminho, o que é que a gente consegue ter como uma reflexão? A gente consegue entender que para a gente expressar melhor as nossas necessidades e sentimentos, é necessário executar essa tarefa. Ela não é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa que exige da gente um pouquinho de consistência, né? Então, esse autoconhecimento, né, respeitar realmente aquilo que a gente está sentindo e necessitando, é um ponto super importante, é um ponto primordial desse novo caminhar. A gente tem que imaginar que lá na frente, né, nós temos uma ponte. Essa ponte é o conhecimento. Essa ponte, lá do outro lado da ponte, estão nossos entes queridos, estão nossa família, nossos colegas de trabalho, são as pessoas que a gente quer cultivar essa relação, mas será que eu consigo me comunicar de forma eficiente? A gente tem que se fazer essas perguntas para ver se a gente compreende se é possível estabelecer realmente vínculo com essas pessoas. O que é primordial é que você fale de você ou você entende que para estabelecer um vínculo você tem também que ter essa troca do outro, né? E a comunicação não violenta, ela tem como base central, né? Ela se fundamenta em três eixos principais, que é a própria empatia, que falei há pouco, a autocompaixão, né, e a autenticidade. Nesse contexto, o que a gente tem que pensar? Autoconexão é autoconhecimento. Então, o que a gente precisa entender? O que eu estou sentindo? O que eu estou necessitando para que eu possa reconhecer essa necessidade, interpretar aquilo que eu necessito e expressar para o outro. Porque muitas das vezes o que acontece é que nós atropelamos tudo isso, nós não nos percebemos e já falamos o que vem à cabeça para o outro. Então é importante a gente ter essa percepção daquilo que a gente realmente está querendo, do que realmente a gente está necessitando naquele momento. Né? Então fica aí a pergunta: quais são as suas necessidades não atendidas? Né? O que realmente de fato eu preciso? O que realmente de fato eu necessito para que eu possa verbalizar isso para o outro de uma maneira clara, de uma maneira que não tenha julgamento, que isso venha como uma informação que o outro consiga acolher e me devolver, né? Mais para frente a gente vai conversar um pouquinho sobre como fazer isso, né? Então, esse primeiro momento, a gente precisa então identificar necessidades, sentimentos e partir das conexões, que são dos eixos, né? Empatia, a autoconexão e a autenticidade. A empatia não basta só me colocar no lugar do outro. Eu tenho que aprender a como interpretar o que o outro está sentindo e necessitando. Então, autoconhecimento, quais são os meus sentimentos e necessidades, né? Isso é autoconexão, compaixão, primeiro comigo para poder entregar para o mundo. Eu jamais vou conseguir estabelecer um vínculo, uma relação de fato real, uma relação que tenha qualidade, se eu não sei o que eu estou sentindo nem necessitando. Então, essas duas palavrinhas-chave que Marshall Rosenberg propôs, ela é essencial para que a gente consiga estabelecer conexão. E dentro da empatia, existem alguns obstáculos que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas como é que eu consigo estabelecer uma empatia com outra pessoa? Uma dica, assim, né, que a gente não vai conseguir abordar todas as situações, enfim, mas se uma pessoa chegar triste para você, se ela estiver te contando alguma coisa que ela passou durante o dia, se ela estiver triste,
você pode fazer um espelhamento, tentar fazer um espelhamento daquilo que ela está te passando. Então, vamos dizer assim, sei lá, o marido chegou cansado, né, do dia de trabalho, ou a amiga teve um desentendimento com uma outra pessoa e ela vem contar para essa amiga o que está acontecendo. E aí ela começa a falar com aflição, com angústia, né? Ela está triste naquele sentimento. E aí a pessoa que está ao lado, né, que está ali recebendo toda essas informações, essa carga emocional, diz somente, então você está se sentindo triste porque a sua amiga de fato, né, deixou de fazer determinada coisa, ou porque você está se sentindo cansado, triste, enfim, porque você teve um dia de trabalho. Então, assim, procurar devolver para a pessoa aquilo que ela está trazendo para você. A, a interpretação que a gente tem que fazer desse momento da empatia, ela é crucial para que o outro compreenda que eu estou validando aquilo que ele está sentindo. Eu preciso validar aquilo que a pessoa está me trazendo, né? Esse é um dos eixos da CNB. Você queria falar alguma coisa, Flávia? Não, então, eu achei muito legal essa questão que você falou de tentar espelhar, porque ontem, na live de ontem, não sei quem estava aqui acompanhando com a gente falou bastante dessa questão, né? Se eu posso imitar, eu posso empatizar, né? Então, a questão dos neurônios espelho e como isso faz com que a gente também consiga sentir um pouco mais do que o outro está sentindo quando a gente É, tenta fazer esse espelhamento, né? A gente se coloca num estado emocional similar ao do outro e isso ajuda nessa conexão, né? De certa forma. isso. É porque aí a pessoa se sente validada, né? Às vezes você acha que outra pessoa está te ouvindo, mas aí ela está atenta aos pensamentos dela, das situações que ela teve no decorrer do dia. Então, para que a pessoa entenda que você está ali com ela, é importante validar aquilo que ela está te dizendo, né? É importante que ela tenha essa presença, que ela sinta de fato que o outro está ali, né? E pode acontecer também dessa validação não ser isso, né? Às vezes você acha que a pessoa está cansada ou que a amiga estava triste e não era exatamente aquilo que estava Não era. incomodando. E às Por vezes o que isso é você vai importante falar ter dali para conexões. frente, o que você pode falar ali para frente pode ser que não seja nada daquilo do que a pessoa precisa ouvir. E aí, ao invés de criar conexão, você tem essa separação, né? É porque a pessoa está indo por um caminho. Ela está dizendo, olha, eu estou passando por determinada situação, né? Eu não estou me sentindo bem com isso, e enfim. E a pessoa está interpretando de outra maneira. Então, são caminhos que não se, né? Eles não se encontram. E aí fica a pessoa achando que o outro não ouviu e o outro diz, não, eu te ouvi, eu entendi que você falou isso. Aí ele começa o que a gente chama em mediação de conflitos, uma espiral do conflito, porque às vezes eu recebo casos de casais, né, que vão se divorciar depois de pouco tempo de relacionamento, porque começou com base nisso. Um tenta falar, e isso, na verdade, vai minando a relação, porque todo dia a pessoa não se sente ouvida, não se sente acolhida, ela não consegue falar. Eu entendo que comunicação é como uma questão assim de sobrevivência quase, né? Porque se você não consegue comunicar e não consegue ser ouvido, você morre em vida, né? Você tem todas as suas características de personalidade desconsideradas, você não consegue se vincular a ninguém e não consegue estabelecer relações que sejam reais, porque a pessoa está sempre na superfície, né? Se ela não consegue se vincular a ninguém em profundidade, é porque lá atrás tem algumas coisas que precisam ser trabalhadas, e uma delas importantíssima é a comunicação, o fato de eu não saber comunicar e de não saber também ouvir, né? Então, eu acho que isso realmente é crucial, né? Temos espectadores aqui, sabe, do lado, a família Ah, tentando. que maravilha! É, a família torcendo ali, né? Que bacana. É, Mas, ó, aqui não, bom, A Maria Eduarda fez um comentário legal aqui, né? Que às vezes o que é fácil para um é difícil para o outro. Então, às vezes, essa questão do autoconhecimento, né? Da gente não avaliar a situação do outro, como você
passaria por aquela situação, porque às vezes para a pessoa é muito diferente, né? Exatamente. Então, acho que a empatia, que é uma bandeira que você trabalha, ela tem, assim, muitos detalhes e muitas questões para a gente fazer uma reflexão mais aprofundada dela. Ela é bastante importante nessas conexões, né? Mas, de qualquer forma, então, nós já falamos sobre a empatia, a autoconexão, que a gente tem como compaixão a si mesmo, né? A pessoa que Sim, se culpa demais, a pessoa que se exige demais, a pessoa que não consegue relevar os pequenos erros, a pessoa que se agride, sei lá, comendo demais para se punir. Não é um exemplo, sei lá, a pessoa que nos seus íntimos pensamentos ela se critica o tempo inteiro, ela está fazendo aí uma comunicação violenta com ela. E nós vamos falar um pouquinho já já sobre o que é comunicação violenta, né? Que na verdade entra um pouco nisso. Mas o autoconhecimento está muito ligado com essa compaixão que a gente tem que ter com as nossas características, com a nossa, com as nossas questões de vida mesmo, né? E aceitar que existem momentos que não são tão bons assim, que a gente não deve se culpar, né? O tempo inteiro. E o terceiro ponto, um dos três eixos, então, é autenticidade. Imagino que deve ser uma situação muito desafiadora para as pessoas que não conseguem ser autênticas. E na verdade, autenticidade tem a ver com lealdade àquilo que a gente sente. Se eu sou leal àquilo que eu certo. sinto, eu acho que lealdade é uma palavra muito forte que a gente tem que ter em mente quando nós sentimos algo. Lealdade é é um respeito que você tem que ter com os seus sentimentos e com as suas necessidades. Se um dia você estiver nervosa com alguma coisa, para um pouquinho para pensar o que eu estou sentindo naquele momento. O que eu estou precisando resolver que está me incomodando e eu não sei o que é. O que está me tirando da minha zona de conforto, do meu equilíbrio, da minha homeostase? O que está mexendo comigo? E por vezes a gente acaba tendo uma conduta que ela é leviana até com a gente mesmo. Nós aniquilamos a autenticidade no momento que a gente ignora isso e vamos vivendo a cada dia, né, na superfície. Eu sempre digo isso nas minhas palestras. Viver na superfície não é viver, viver na superficialidade daquilo que nós somos é você ter uma vida em vão. Já imaginou? Teve um momento numa palestra que eu levei a música do Frank Sinatra, que se chama My Way. Não sei se É você conhece, linda. Flávio. Uhum. E lá no final da vida, né, ele diz assim: eu posso ter errado, mais ou menos, né? Eu posso ter errado, eu posso ter feito várias besteiras, mas eu fiz tudo do meu jeito. Se foi Uhum. do meu jeito, foi autêntico, né? Se foi do meu jeito, claro que valeu tudo a pena. Agora imagina uma pessoa que vive na superficialidade, que não respeita a sua autenticidade, que não respeita os seus sentimentos e necessidades, e só vive, sobrevive, né? Ela só sobrevive aquilo que ela é obrigada, por vezes, a atuar em certos papéis e ela não tem essa concepção do que realmente ela sente e necessita, né? Eu acho que uma das duas informações que eu gostaria de deixar bem para as pessoas que estão participando com a gente é que realmente a gente tem que ter essa conexão com a gente primeiro. Isso, na minha visão, muda o mundo, parte de dentro para fora, né? Nós temos que cultivar o nosso bem-estar, sermos leais com os nossos sentimentos e depois fluir. Depois você pode, né, partir para o mundo e conseguir executar suas tarefas, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar. O mais importante é que você tenha essa sinceridade, que você tenha
lealdade com você. E isso tem a ver com a autenticidade. Nossa, muito legal, Empatia. Rosângela, esse papo da autenticidade, Ah, né? Eu não tinha parado para pensar no significado como você propôs. Muito legal. eu acho que a autenticidade é uma. Acho que assim, é como os três eixos da CNV, você não consegue. Que ele diz, o Marshall diz que a comunicação não violenta ela é utilizada para melhorar a maneira como nós comunicamos o quê? Os sentimentos e as nossas necessidades. Se você não consegue identificar aquilo que você sente e aquilo que você necessita, como é que você consegue entregar isso para o outro? Às vezes, a culpa nem é do outro. O outro não Sim, sabe o que você de fato está sentindo, né? O outro não sabe o que de fato você está precisando naquele momento. E você faz o quê? Uma entrega de uma informação, de um. Ah, eu quero. Às vezes a mulher fala para o marido, eu acho que você chega muito tarde do trabalho, sei lá, alguma coisa assim, e ela precisa, nesse contexto, dizer o quê? Quando você chega muito tarde do trabalho, né? Eu me sinto de determinada maneira, eu me sinto triste porque eu gostaria de ter mais tempo, né, com você, porque será que da próxima vez a gente pode combinar melhor isso? É diferente de acusar, não, porque você sempre chega nesse horário, então a informação que está contida nesse discurso pequeno que eu tentei colocar aqui é o seguinte: ela está se posicionando e sendo leal com aquilo que ela está sentindo e necessitando. E ela está dizendo o quê para ele? Que ela valoriza essa relação. Se eu te valorizo e se eu me valorizo, eu vou ser leal. Né? Eu vou contemplar na minha matriz de atuação no mundo, na minha espinha dorsal, a maneira como eu penso e ajo e interajo com os outros no mundo, eu tenho que ter consciência dessas necessidades e sentimentos. É assim que eu acho que a gente pode começar a conversar sobre comunicação não violenta. Sem isso, acredito que a gente não consiga partir para outros pontos que são também tão importantes quanto. E aí nós podemos pensar, e eu já disse já no começo, podemos pensar no seguinte: quais necessidades suas não estão sendo atendidas nesse momento? O que será que você realmente de fato necessita? Será que você tem consciência daquilo que você está sentindo lá, né? Dentro daquilo uhum. que você realmente te faz feliz? O que realmente te faz feliz? Quais são esses sentimentos que te movem a viver a vida de uma maneira autêntica? Fiz errado? Eu fiz, mas nossa, estou bem tranquila com isso. Foi o que eu entendi. Claro que, né, não prejudicando o direito de terceiros, obviamente, né? Sim, Aí tem entra uma questão de boa convivência, mas, ética. Uhum. né, tipo, claro. Mas vamos pensar sobre isso, né? Vamos nos respeitar nesse momento, e aí você entrega isso para o mundo de uma maneira legítima e autêntica e amorosa, porque quando você tem cuidado com isso, todo o resto ele, ele floresce de uma maneira muito positiva. Quais Ai, que são as bacana. necessidades não atendidas, né? O que será que está faltando aí? Bacana, muito legal isso, porque a gente está num momento onde a gente tem várias necessidades não sendo atendidas, né? E Várias, isso, várias. isso acaba, de certa forma, minando um pouquinho do nosso relacionamento com os demais, né? E junta com várias outras situações que a gente está vivendo, trabalhando em casa, com a família, telespectadores aí, né, Rosângela? Todo mundo É junto. Por verdade. um lado, é algo bem positivo, porque provavelmente a gente está fazendo coisas que a gente não faria se tivesse numa condição do antigo normal, né? Mas também abre espaço para um estresse, digamos assim, né? Talvez nas relações que, se não bem cuidado, entra naquela espiral que você estava falando, né? E pensando nesses conflitos que você está dizendo, dos quais a gente está
essa nova fase, né, provocada pela pandemia do coronavírus, em que todo mundo tem que ficar, né, em isolamento social, aí nós podemos entrar, então, no campo do que é a comunicação violenta. Será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem se comunicado de forma violenta? Quando eu digo assim, tudo que me tira a responsabilidade, tudo que me tira daquilo que é meu sentimento, é minha necessidade, então eu vou assumir tudo que eu falo e tudo que eu faço. Então, o que eu preciso entender? Eu tenho que, sei lá, nas coisas do dia a dia, eu tenho que lavar a louça. Eu tenho que, esse tenho que é demais, né? É, sempre está no outro a culpa por todas as desgraças que acontecem com você. Então, vamos dizer assim, Assa, estou muito brava porque você me deixou chateada. Não. De quem que é o sentimento? O sentimento é meu. Então, vamos assumir. Eu estou chateada, aí sim, porque você teve tais e tais atitudes, né? Tipo assim, você tem que dizer, eu não aprecio isso que você está fazendo, e no finalzinho você tem que fazer um pedido para essa pessoa, um pedido que seja claro, objetivo, para que ela não faça mais isso. Isso é um respeito, isso é uma maneira de você se respeitar e respeitar o outro, porque você valoriza a presença, a amizade do outro. Então, aí uma grande diferença, a comunicação violenta, ela é sempre alienante. Por que ela é alienante? Porque ela sempre coloca no outro aquilo que eu estou sentindo, eu não vou entregar para o outro aquilo que eu estou sentindo. Jamais eu posso ter esse tipo de atitude. Eu tenho que entender que aquele sentimento é meu. Aquela responsabilidade por determinada tarefa é minha. Então, para você que trabalha na área empresarial, vamos dizer assim, o meu chefe, sei lá, me surgiu aqui meu chefe mandou eu mentir para tal departamento, né? É você que está fazendo aquele ato, cometendo aquele ato. Ele não te mandou nada. Ele pode, é claro, mas você está falando, então você vai, né? Você que vai mentir. Eu estou, então eu estou assumindo aquele ato, embora tenha algumas questões hierárquicas, mas eu estou dizendo sobre o ponto da responsabilidade, daquilo que nós sentimos e fazemos, ela é bem mais profunda do que isso. Mas se eu preciso assumir que eu tenho é, que nomear que aquilo que estou fazendo é realmente, de fato, a minha responsabilidade, eu não tenho que delegar para mais ninguém. Se eu estou triste, não é porque você me deixou triste, eu estou triste, assumo que eu sinto, e eu tenho uma necessidade por trás desse sentimento, e eu tenho que tomar o quê? Uma providência. Qual é a providência Sim. que você vai tomar diante disso? Não adianta eu diagnosticar que eu tenho determinada frustração por uma questão pontual, mas aí não fazer nada com relação a isso. É importante que você tenha em mente que isso é extremamente importante, a tomada de atitude. Reconhecer é um passo para se tornar consciente. Reconhecer é um passo para a gente tomar atitude. Sem atitude, nós não somos nada, né? Tem uma frase do Exato. Paulo Vieira que diz assim: tem poder quem age. Se você não agir, vai continuar nessa situação. Então, a É. gente pode ser agente de transformação tão maravilhoso nesse mundo. Nós temos tanta capacidade de mudar aqueles espaços que a gente vive. Sabe, se você está com a família em casa nesses momentos de crise, que é o nosso tema, Uhum. procurem compreender, se entender primeiro o que você está sentindo, necessitando nesse momento. Procure compreender o seu parente, né? A pessoa que. Um ponto importante que a gente tem que ter cuidado é com seus relacionamentos mais diários, mais próximos. Ah, é marido mesmo, ah, é filho mesmo, vou falar de qualquer jeito, sabe? Nesses É, não relacionamentos a dá. gente tem que ter maior cuidado, porque às vezes a gente se vale de instrumentos para exercer isso melhor no trabalho. Então,
ou então que a comunicação não violenta ela pode ser usada em qualquer núcleo social. Então, no trabalho, eu vou me valer desse conhecimento para me dedicar ao trabalho, para me dedicar, sei lá, como professora na escola. Então, assim, como psicoterapeuta também, é uma ferramenta maravilhosa. Mas e aqueles que convivem com a gente no dia a dia, que você tem que cultivar realmente esse jardim de emoções e comportamentos e essa mistura toda? É nessas relações que a gente tem que tomar muito cuidado e tentar, né, identificar aquilo que de fato é um valor para a sua vida, né? Então, cultivar isso para tentar lá fora você estar fortalecido, né? E ir para o mundo, ir para esse mundão de Deus e fazendo as suas conexões de forma legítima, autêntica e se respeitando em primeiro lugar. Não, bacana essa questão, né? Porque às vezes a gente leva muita coisa de casa para o trabalho, né? E se não tem alguma coisa que está bem azeitada, digamos assim, em casa, você acaba levando isso para os seus colegas de trabalho, para o seu cliente, e isso acaba afetando muito do seu rendimento, ou se você está direto atendendo o cliente frente a um funcionário, enfim, isso acaba ficando bem, e você acaba descontando, na verdade, né? Daquela pessoa que Isso. não tem culpa, Sem nada. e, e aí, aquele ponto de contato que você tinha com aquele cliente, com aquele funcionário, que antes era algo positivo, pode, né, se virar contra você e você pode ter o quê? Um cliente detrator da tua empresa, alguém que não vai voltar mais, Exatamente. né? Então, como você pode evitar isso? Cuidando de você mesmo, cuidando das relações, cidade também para os outros, né? Muito bacana, Rosângela. É muito bacana mesmo. Eu acho que esse é um assunto que a gente tem que, né, estudar. Acho que teria que ter até que ter nas escolas, né, desde da educação infantil, né? Até algumas escolas têm trabalhado conceitos aproximados, né? Educação socioemocional, né? Mas eu tenho Isso, para mim que isso, né, assim, ela é base, né, da constituição do sujeito mesmo, né? Ela tem que realmente fazer parte desse desenvolvimento. legal. E as barreiras que você comentou que ia abordar Ai, nesse. vamos ver. Eu até coloquei algumas aqui para a gente poder conversar. Bom, aí nós sabemos que empatia é se colocar no lugar do outro. Enfim, né? Aí a gente tenta, o nosso jeito, fazer o quê? Uma amiga vem comentar com você que você está se divorciando. Aí você vira para ela e fala assim: Imagina, você estava mais do que na hora, né, de você se separar daquele traste, porque ele não prestava mesmo, né? Você tá certa. Da Então pilha só, né? você está fazendo aqui o quê? Você está aconselhando a pessoa a entrar mais na tristeza ainda, né? Que ela vai entender o quê? Que aquilo que ela está sentindo né? Ela não está sendo validada no sentimento dela com a outra amiga. E não é porque a amiga tem eventualmente alguma maldade ou que não está ouvindo, é porque o que ela sabe fazer é isso. Então, aconselhar uma pessoa que chega para você e que está tentando te contar alguma coisa é quase que uma maneira de você anular aquilo que ela está sentindo, né? Coloquei outra aqui também, competir pelo sofrimento. Como é que a gente consegue ser ouvido se você, por exemplo, está passando por alguma situação? Todos nós estamos, né, em sofrimento por conta de toda essa situação de saúde pública, né, de situação financeira mundial até, mas existem aquelas contingências que são do meio familiar, né? E você, de repente, quer conversar com alguém
e dizer, nossa, estou extremamente cansado em razão né, desses momentos, e aí a outra pessoa diz, nossa, eu estou muito mais cansado que você, porque eu faço isso e aquilo, então é uma competição sobre quem está mais, né, assim, mais Uhum. prejudicado na situação. Entende que quando a pessoa ela precisa falar, é só devolver aquilo que ela está sentindo? E esses são só alguns dos vários obstáculos, né? Ou então você coloca uma solução para ela, sei lá, você vai consolar a pessoa, não fique assim, né? São condutas que de fato nós fazemos no dia a dia, mas que a gente não se dá conta que a outra pessoa, ela não está sendo ouvida. Só o que ela quer é ser ouvida. Ela tem que compreender que o outro está ali com ela, escutando, né? Acolhendo aquele sentimento. E quando você dá uma solução, quando você aconselha, quando você sugere alguma coisa, ou quando você começa a explicar, ou quando você começa a ser, sei lá, investigativa, não, mas quando que isso começou? Não, não pode ser. Então você acaba desvirtuando, né, aquilo que ela tentou te dizer, e a pessoa tenta, ela tenta. Eu não sei se você chegou a assistir, essas pessoas que estão aqui com a gente, conseguiram assistir aquele filme aquele que passou agora, não é, aqui teve, nossa, ele ganhou o Oscar, o Gente, qual que Coringa, ganhou? isso, é o O Coringa, Coringa. o filme do Coringa, você chegou a assistir? Não, não, meu bebê tinha acabado de nascer, não consegui ir no cinema. Então, o filme do Coringa fala sobre exatamente a ausência de empatia que esse personagem teve ao longo da vida. Ela mostra Uhum. um Coringa totalmente humanizado. Então, ele desde que nasceu, ele sofreu várias situações, né? E quando adulto, ele tentava sempre falar com as pessoas e ninguém o ouvia. Todo mundo o criticava, o julgava, né? Porque a comunicação violenta, ela envolve muito do julgamento. Todas as vezes que você apontar o dedo para alguém, não só imputando a ela a responsabilidade, mas quando emitindo algum tipo de julgamento sobre essa pessoa, você está cometendo extrema violência contra ela. E esse personagem sofreu uma violência tremenda em todo o decorrer do filme, né? Então, julgar uma pessoa sem saber o que ela tem de fato para te dizer, sem saber o que de fato ela está sentindo ou necessitando. Olha um exemplo muito simples da área empresarial, vamos dizer assim. Uma pessoa te manda um e-mail, né? Ou você manda um e-mail para uma pessoa e ela demora a responder. Ou um WhatsApp, enfim. E aí você já começa a julgar e compreender que, nossa, ela está me ignorando, ela não me dá valor, ela não valoriza o meu trabalho, ela não respondeu rápido, porque a ansiedade hoje é tamanha que se a outra pessoa não te der uma resposta rápida, já vem julgamento. E o que a gente mais faz? Nós atuamos nos nossos relacionamentos todos baseados em julgamento. Eu sempre suponho que o outro está fazendo alguma coisa, sentindo ou necessitando alguma coisa que não é real. Eu diria que mais de 80% dos casos seria isso. Vamos parar para pensar um pouquinho e ver se de fato é isso que a pessoa está querendo dizer? Vamos então espelhar isso sempre? É isso que você quis dizer? É isso que você está sentindo? É isso que você está querendo me dizer? Até mesmo no momento mais caloroso de discussão. Você está querendo dizer então que aconteceu isso, isso e isso? Você está se sentindo assim? É muito melhor do que você começar a julgar, porque julgar é uma agressão muito forte. É uma agressão que você abre um espaço entre as pessoas, você abre um espaço de conflito, abre essa espiral e aí não tem mais, tem determinado momento que não vai ter mais volta, né? Então, julgamento, ele é extremamente nocivo para toda e qualquer interação social, né? Então, e esse personagem do Coringa, ele foi extremamente julgado. Ele era extremamente magro, ele era estranho, ele não era como todos na sociedade,
E ele foi criticado, julgado, e ele tentou por diversas vezes ser ouvido. É um filme extremamente bonito de se ver sobre os aspectos humanos, assim, né? Uhum. Fiquei curiosa Então, agora, assim, quero ver. é muito forte. Cada pessoa faz uma interpretação, né? Até então, mas eu acho que vale muito a pena, sim. Ah, que legal. E tem mais algum obstáculo que você queria compartilhar com a gente? Eu acho que eu passei alguns para a gente poder conversar, mas enfim, eu acho que o principal disso tudo, entre corrigir, interrogar, supor aquilo que a pessoa está querendo dizer, né? Eu acho que o obstáculo maior que a gente tem que ter em mente, que fica um obstáculo na frente, é o julgamento. Julgamento e ter uma noção de que aquela pessoa está te dizendo alguma coisa. Imagina uma conversa qualquer, a pessoa está te dizendo várias situações ali. Nós julgamos o tempo inteiro. Dentro daquele conteúdo, você começa a fazer uma projeção, né, de uma situação. E aí, realmente não tem. Só um minutinho para tomar uma água aqui. Ah, boa ideia. Então, isso eu acho que já define esse bloqueio, né? Esse Sim, com julgamento, que é certeza. uma parede. Claro, faz todo sentido. E como que a gente pode, então, se apropriar da comunicação não violenta nesses tempos de crise que a gente está vivendo agora? Como que eu faço uma aplicação da CNV no dia a dia, né? Nós temos então aí um fato qualquer que aconteça. Eu vou colocar para a gente aqui uma mãe que quer falar com o filho para ele arrumar o quarto, né? Então, com essa convivência toda, eu acho que aí se intensificam os conflitos familiares e o fato é, diga assim para o filho, né? O quarto está com julgamento, como é que se diz isso? Seu bagunceiro, olha um julgamento, bagunceiro, né? Então já a pessoa, quando ela é julgada, ela já fica num distanciamento, né? Ela já se distancia daquilo que ela poderia fazer. Então, como que ela poderia falar então? Meu filho, o quarto está desarrumado. Eu me sinto muito triste quando você desarruma desse jeito. E será que da próxima vez daria para você arrumar? Né? Seria alguma coisa nesse sentido, assim, para que a pessoa possa compreender a obrigação, né? Que ela possa entender a necessidade dessa mãe. Vocês estão me ouvindo? Sim, A voz toma uma água, apagada. mulher. É, toma uma água aí. Não, fica tranquilo, toma água. A gente tem tempo. É muita coisa para falar, e aí você quer falar um monte de coisa e não. Mas então, ó, o fato em si seria uma observação sem julgamento, seja ele qual for. Vem o sentimento, né? Então, um fato, ele deve ser colocado sempre sem essa juízo de valor. E depois, você tem o sentimento que é envolvido nessa situação, uma necessidade, e aí, ao final, você tem que fazer um pedido. Meu filho, o quarto está desarrumado. Toda vez que eu preciso falar para você sobre isso, eu me sinto frustrada, eu me sinto triste. Será que da próxima vez você poderia, então, arrumar o quarto? Essa é uma das maneiras. Se funciona, nos primeiros momentos, pode funcionar como não.
mas é uma nova maneira da pessoa interpretar aquilo que você está pedindo, né? Entende? Como é Sim, diferente de você ser um bagunceiro, vai arrumar esse quarto. Então tem uma comunicação muito violenta, né? Uma comunicação muito agressiva com base nesse segundo discurso, né? sim. Então sempre pensar dessa maneira. Tudo que acontece, se você puder não colocar uma carga de julgamento, né? Nós podemos pensar num caso de namorados também, que é, ela combina com o namorado de que eles marcaram, sei lá, 6 horas da tarde para ir no cinema. E aí ela poderia falar assim, nossa, você me odeia, sempre que eu marco com você, a gente ir no cinema, você atrasa. Olha como é diferente se você disser assim, todas as vezes que você chega atrasado e a gente combina previamente um horário que é às 6 horas para ir no cinema, eu me sinto muito triste e eu necessito de que você tenha maior cuidado com o nosso relacionamento. Será que da próxima vez você poderia chegar no horário? Ela vai dizer sobre aquilo que ela está sentindo, ela vai é, se colocar de forma autêntica nessa relação, ela não vai se anular, ela não vai, não vou falar nada, porque daí eu não vou ter, eu não vou criar né, nenhum conflito aqui. A pessoa que ela é muito é, desconectada de si mesma, ela leva tudo em banho-maria, como se as coisas fossem se resolver sozinhas, e elas não se resolvem. E não vão. Enquanto você não se colocar no mundo como uma pessoa ativa e consciente, elas não vão se resolver. Ninguém vai compreender aquilo que você está necessitando se você não falar, não comunicar. É importante que você tenha isso dentro de você, então comunica. E do outro lado, como é que ele vai interpretar isso? Nossa, ela me Exatamente. valoriza. Nossa, ela quer que eu fique mais com ela. Nossa, né? Então, é uma troca. Esse movimento, ele propicia é um brilhar da consciência, sabe? Uma valorização do amor, do afeto, daquilo que é mais nobre. E nós vivemos do outro lado, na maioria das vezes, que é nós vivemos na comunicação alienante, infelizmente. Comunicação não violenta, ela tem que ser exercitada. Nós não nascemos, nós não aprendemos com ela. Nós não nos desenvolvemos a nossa infância, adolescência até aqui com ela, né? Nós aprendemos sempre pela outra via. Por que que a outra via ela é mais falada? Porque ela é mais rápida, porque eu não tenho que ficar Direto. fazendo exercício, porque ela vai mais de encontro àquilo que é mais usual, né? Aquilo que é menos trabalhoso, né? E, enfim, a gente costuma ir pelo lado mais fácil, por vezes, mas para quem tem essa consciência de que esse lado A é muito melhor, né, que a CNV ela pode te dar abertura para caminhos maravilhosos, sempre imaginar aquela ponte que eu falei no começo. Você está aqui. Todas as pessoas que você quer se vincular estão do outro lado da ponte. A ponte ela é sustentada por aqueles 3 eixos que é a empatia, a autenticidade e a autoconexão, que é ligada à nossa própria compaixão, né? Se eu consigo ultrapassar essa ponte, chegar até essas pessoas, desenvolvendo essa conduta educativa comigo e com os outros, eu consigo viver muito melhor, apesar da crise, né? Apesar de tudo. Ah, que legal. Muito bacana, Rosângela. E a gente está chegando aqui no final da nossa live. Eu queria saber se algum. É, menina, passa rápido? Não, ainda a gente tem 10 minutinhos, mas eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, quer trazer algum ponto para a gente debater aqui nesses minutos finais, antes da Rosângela fazer o fechamento. Vamos lá. Alguém tem alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Ah, eu vi que tinha um monte de coisa para baixo, ficou parado aqui, gente. Desculpa, não vi. Eu tô aprendendo a mexer nesse negócio aqui, ó. Foi mal. É, tô vendo aqui a Maitê mandou. Olha, aqui a Mirella comentou de um livro muito legal, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É muito bom mesmo, Mirella, já li.
muito bacana. É, ó, falaram que gostaram Ah, da lealdade legal. ao sentimento. Agora que eu tô vendo aqui, gente, não tinha visto. Ah, tá. Eu Foi não vi mal. ainda também. A gente vai falando, É, né? muito. É, a gente vai falando. Falaram do Augusto Cury também. Nossa, quanta coisa, Ah, Alda, gente. minha amiga. Tudo bom, Alda? É muito Sim. bom. Aí, o que que eu fiz Tem aqui? uma frase que eu acho que a gente tem assim bem bacana para deixar para todos nós, né? Sempre que alguém chegar com agressividade, sempre que alguém chegar manifestando uma necessidade ali, você tem que tenta compreender o que está por trás dessas palavras, o que está por trás dessa manifestação, né? Toda agressão é uma manifestação de uma necessidade não atendida. Essa é a frase de Marshall Rosenberg. Toda agressão que chega até você, toda solicitação, ela tem uma necessidade por trás que ela não foi atendida. Então, como que isso pode ser interpretado através da empatia? A empatia você consegue desenvolver através do seu silêncio para tentar chegar até o outro, sem essa ansiedade de querer preencher esse silêncio e tentar, né, desesperadamente. Às vezes a solução vem muitas vezes da própria pessoa, ela, né, com a sua com seu carinho, com seu amor, com a sua empatia, ela consegue por si só resolver sem você conduzir isso. E às vezes isso pode ser muito perigoso. Então, é uma mensagem que eu quero deixar assim, né, toda pessoa, né, que está manifestando essa agressão, o que será que ela está querendo dizer por trás disso? Até Qual para é a ela mensagem? mesma, né? É até para Às ela vezes até para mesma, às ela vezes nem é com mesma. você, é com ela, né? E você não Uhum, deve se sentir ofendido, né, por isso. sim. Tá? E, e muito bacana, Rosângela. Uma última pergunta aqui que a. Cadê? Cadê? Que a Maria Eduarda perguntou, né? Como que a gente pode trabalhar o julgamento no plano empresarial? Né? Quando a gente está na empresa, você comentou, né, um pouquinho num caso Uhum. do chefe te pedir alguma coisa, ou às vezes a questão do e-mail que a pessoa não respondeu, aquela ansiedade. Tem outras formas que a gente também pode evitar esse julgamento. Eu acho que, né, esse primeiro passo que eu havia falado há pouco, porque o julgamento, o julgar é inerente à nossa condição. As pessoas que estão vendo a gente agora, elas estão julgando tudo que nós estamos fazendo. Então, a interpretação, ela é feita naturalmente, isso é natural do ser humano. Só que muitas vezes essa interpretação ela está errada, ela está equivocada, porque ela parte das nossas percepções, da nossa história de vida, da nossa, é individual. Né? Você não está compreendendo aquela outra pessoa. No universo empresarial, o que também vale é é, é, essa reflexão, essa validação daquilo que se está pedindo, porque você pode julgar que um chefe está sendo demasiadamente rude com você, mas o que está por trás daquela conduta rude dele? O que está acontecendo de fato? Se você conseguir, né, compreender junto com ele o que realmente está acontecendo, esse nódulo se desfaz. Mas viver baseado em interpretação sobre aquilo que porventura ele pode nem estar pensando, aí eu acho que isso pode desencadear né, uma série de reverberações, de conflitos desnecessários, porque surgiu de uma interpretação equivocada, né? Então, Sim, talvez validar isso com ele diretamente, sem ter opinião de terceiros nisso, diretamente com a pessoa, eu acho que isso já é um grande passo para tentar clarificar o que está acontecendo, né? O que está acontecendo de fato. eu acho que um outro exemplo também nessa linha é, às vezes, quando um cliente ele chega descontente por algum motivo, né, com alguma reclamação na sua empresa, né? E às vezes você pode também, num momento aí de descuido, não acolher o que ele está sentindo e tentar entender Exato.
o que está acontecendo, o que que deu de errado. E às vezes, né, já vi isso acontecer em várias situações, a gente coloca a culpa no cliente, né? Assim, não, ele que não entendeu como é que usa aquele negócio. E não é Isso. assim, né? É, A gente tem que entender o que que aconteceu, e como isso pode, esse acolhimento, ele pode ser tão transformador. Eu falo que até que aconteceu recentemente comigo, que eu fiz uma compra pela internet e o produto chegou avariado. E aquilo me deixou super triste, porque teve uma série de coisas de expectativas minhas uhum, com aquele produto. Quando chegou, eu fiquei triste. Mas eu entrei em contato com a empresa de uma forma bem tranquila e eu fui tão bem acolhida que hoje eu faço propaganda do lugar. Porque olha, mesmo eu tendo tido uma primeira decepção, eu fui muito bem acolhida, eles resolveram meu problema muito melhor do que eu imaginava. E aquilo foi super especial para mim. Então, eu realmente quero que a empresa dê certo e quando eu posso, eu indico. Então, acho que como a eu gente acho pode importante reverter também isso, é, né? elogiar também quando você tem um bom atendimento em lugares físicos, eu acho que é uma boa conduta, porque a gente sempre tem o costume do quê? De criticar que o funcionário não atendeu direito ou que o produto está com defeito. Mas na maioria das vezes, você vai em algum lugar que tem um bom atendimento, por que não elogiar? Eu geralmente faço isso. Eu valorizo quem realmente precisa ser valorizado. Olha, parabéns pelo funcionário, excelente atendimento, né? E aí você consegue né, ter várias sementes do bem, assim, né? Não é uma coisa só criticar, reclamar, falar que tudo tá ruim, né? Enfim, Isso. nós vamos valorizar aquilo que de fato tem valor. Isso é autêntico, né? Isso é ser floricultor de coisas boas, positivas, e a gente está tudo junto, todo mundo junto nesse barco aí, né? Vamos, Ah, vamos nos que unir, né? bacana. Então, eu vou aproveitar e te elogiar. Nosso papo hoje foi muito bom. Rosângela, muito obrigada pelo seu tempo, com a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Agradeço também os nossos ouvintes, internautas que estão aí e foram participando, mandando dicas. A gente vai preparar as referências para mandar para vocês. Então, quem Uhum. tá me vendo e quiser ter esse conteúdo, se inscreve no canal do Telegram e no grupo do WhatsApp, tem o link na bio, para ir acompanhando as atualizações dessa jornada, das palestras e dos materiais de apoio, tá bom? Então é isso, Tá, gente. joia, eu que Obrigada. Bom agradeço. dia, obrigada, Rosângela, mais uma vez. E até Obrigada, logo amanhã gente. às 9 a gente está aqui de novo falando sobre o líder empático. Espero Tá, vocês. joia. Até Beijo, tchau. mais. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.